Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa quarta da palavra, iniciando um novo mês, temos um novo tema e esse mês na nossa paróquia queremos rezar, celebrar com toda a nossa igreja o sínodo que estamos vivenciando. Foi aberto em outubro de 2021, se encerrará em outubro de 2023, um sínodo sobre a igreja, por uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. E nessa primeira quarta, nós escolhemos o Evangelho, João, capítulo 17, versos 20 ao 23. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Sejam assim perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amastes a mim. Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, o tema da sinodalidade, esse modo de caminhar juntos como igreja, como povo de Deus, não é apenas mais um sínodo entre os sínodos, não é apenas mais um tema entre os temas. A sinodalidade é o modo da igreja ser, porque na igreja somos povo e caminhamos juntos, pastores e o povo de Deus. Não temos uma igreja que apenas alguns se responsabilizam, enquanto o resto são apenas beneficiários. Não somos uma igreja dividida de pequenos grupos, mas uma igreja que vive a comunhão. Então, na nossa primeira quarta da palavra do mês de julho, por uma igreja sinodal, nós queremos rezar a comunhão da igreja. Comunhão que nasce do desejo mais profundo do coração de Jesus, que todos sejam um. Que os meus discípulos possam viver unidos. E esta comunhão, Jesus diz, para que o mundo creia que eles são meus discípulos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, a nossa comunhão não é apenas para nós vivermos bem, mas é para aqueles que estão fora, possam olhar para nós e acreditar na mensagem que nós anunciamos. Portanto, a comunhão entre nós é condição para a fé do mundo em Jesus. Portanto, não é uma opção que podemos fazer ou deixar de fazer. É uma exigência da nossa fé. É uma exigência do Evangelho que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Agora, como é difícil viver esta comunhão? Primeiro, porque muitas vezes nós pensamos que o nosso grupo é melhor, é mais puro,
outro é mais santo, que eu sei mais do que o outro, que a minha função, que o meu ministério é mais importante do que o outro, que eu tenho mais autoridade do que o outro, e com isso vamos criando entre nós o espírito da competição, o espírito da rivalidade, o espírito do egoísmo, que fere a comunhão, que fere a unidade da igreja. Por outro lado, muitas vezes compreendemos de maneira errada também esta comunhão e pensamos a comunhão como uniformização. Não. Somos diferentes. E a comunhão não é para matar a diversidade, a diferença. É bonita a nossa igreja com a sua diversidade de dons e carismas, porque é o Espírito Santo que suscita os dons. É o Espírito Santo que suscita os mais diversos carismas dentro da igreja. Portanto, somos uma igreja diversa. Porém, as diferenças não estão entre nós para nos dividir, mas as diferenças nos complementam. E esse testemunho também de respeito à diferença, de comunhão na diferença, é um grande grito profético para o mundo. Porque ao mesmo tempo que a nossa cultura, que a nossa sociedade prega a liberdade, prega a diferença, mas somos uma cultura e uma sociedade intolerante. Como que nos incomoda o diferente? E por isso que de vez em quando nós escutamos relatos de agressão, de violência, de morte, porque o outro me incomoda. Queridos irmãos, querida irmã, o desejo mais profundo de Jesus é que nós possamos, como igreja, viver a unidade e a comunhão. E essa unidade, esta comunhão, passa pelo respeito e a valorização do outro. Esse respeito, essa valorização, não é apenas porque eu sou obrigado a suportar o outro. Não. É um reconhecimento que o Espírito Santo, que suscita os dons, ele faz a unidade. Quando de fato colocamos o melhor de nós a serviço da comunidade, sem vangloriar-se, sem querer ser superior ao outro, mas no espírito de serviço e partilha, cada um vai dando o seu melhor para formarmos a grande igreja, comunidade do povo fiel de Deus, que vive a comunhão, a unidade para o serviço missionário. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos caminhar juntos por essa igreja sinodal. Que nós possamos caminhar juntos por essa igreja da unidade e da comunhão. Uma igreja que saiba acolher as diferenças, mas uma igreja também que saiba ser um só corpo, que supere a rivalidade, as divisões, para assim sermos alegres simplesmente por pertencermos ao povo de Deus, por pertencermos à minha comunidade, à minha igreja. Que todos sejam um, para que o mundo creia, que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que somos discípulos e discípulas
de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.